Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu convidado de hoje será Alexandre Cavati, gerente de sustentabilidade da Friboi. E o tema da nossa entrevista será Programa Escritórios Verdes, ajuda pecuaristas na regularização ambiental. Alexandre Cavati, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Obrigado, Divino, prazer é meu. Você fala de onde, Alexandre? Eu fico aqui em São Paulo, né, no escritório corporativo da JBS Friboi. A JBS hoje é um grupo mundial, né, Alexandre? Exatamente, a JBS tem atuação aí em diversos países, né? Eu atuo especificamente na Friboi, né, que é a unidade de negócios de bovinos que a JBS tem no Brasil. E você trabalha com sustentabilidade. Exatamente, sustentabilidade, ESG, né, são nomenclaturas comuns para atuar na produção, no nosso caso aqui da Friboi, né? Atuar na produção de alimentos de forma sustentável, né? Cada vez mais sustentável, reduzindo a pegada ambiental aí dos produtos que a gente gera. Alexandre, a sigla ESG, ela entrou no nosso meio, no meio das pessoas comuns. Talvez para você tenha chegado antes, mas para a gente, pessoas normais, comuns aqui do mundo de fora, que não trabalham especificamente na área, entrou há pouco tempo. Mas veio, assim, com uma rapidez muito grande, né? E um apelo, uma exigência grande também dos mercados, né? Exatamente. No caso da JBS, né, uma empresa de capital aberto, a gente tem a estratégia, né, de sustentabilizar a companhia, vai muito nessa linha, né, de ter ações efetivas e transparência de tudo que a gente faz, né, de demonstrar a nossa estratégia, planos e os resultados gerados. Vocês têm um programa que se chama Escritórios Verdes. O que é esse programa, Alexandre? Escritórios Verdes, Divino, basicamente é um programa que a companhia criou em 2021, que visa estimular a regularização ambiental de imóveis rurais no Brasil, né? Imóveis de pecuária bovina, né? E através desse estímulo para a regulação ambiental, a gente faz a prestação de serviços técnicos de maneira gratuita a esses produtores, né? E então, Escritórios Verdes hoje contam com 18 unidades, né, distribuídas no país, aonde estão as unidades de frigoríficas da Friboi, em que a gente consegue atuar e prestar esse serviço aos produtores, não só das unidades, né, as cidades que a gente estão localizadas, como também produtores do entorno e municípios do entorno dessas unidades. Alexandre, para nós que estamos aqui do lado de fora, assim, olhando bem, a Friboi teria só que comprar o gado e pronto, não se importar com essa questão. Por que de repente vocês entraram nessa questão e resolveram ajudar produtores rurais a fazer essa regularização desse passivo ambiental? Bacana. Divino, a companhia, né, a JBS, há mais de 10 anos, né, e acho que é importante frisar isso, não é uma iniciativa nova, né? Desde 2009, a companhia tem uma política de compra responsável, né, para negociação de animais bovinos. Então, toda fazenda que comercializa animais conosco, ela tem uma série de requisitos e critérios socioambientais que são necessários fazerem uma verificação, né, se essa fazenda e esses produtores atendem a esses requisitos ambientais para comercializar animais. E, naturalmente, a partir do momento que você faz uma avaliação baseada em critério socioambiental, vão ter as fazendas e produtores que estão aderentes a essa política e vão estar habilitados, né, a comercializar animais com a companhia, e vão ter produtores e fazendas que eventualmente não vão atender essa política, seja por uma questão de desmatamento não autorizado, o embargo ambiental, ou a propriedade não ter ainda o cadastro ambiental rural CAR. Uma vez que a propriedade não atende essa política, ela é bloqueada no sistema de compras da companhia, ou seja, essa fazenda e esse produtor, ele não pode vender animais para a companhia, né? E a gente entende que é uma ação importante da companhia para ter uma gestão sustentável de fornecedores, porém a gente não acredita que seja uma ação somente exclusiva, de bloqueio, né? Então a gente criou o programa Histórias Verdes justamente para reverter esse cenário. A gente conseguir apoiar produtores por uma ação que pode ser simples, por exemplo, para elaborar um CAR ou retificar um CAR, ou pode ser muito complexa para o produtor, né, que às vezes não tem
recursos financeiros, ou ele não tem um técnico ambiental habilitado a prestar esse serviço. Então, o Escritório Verde vem para prestar esse serviço gratuito ao produtor de maneira muito fluida, uma comunicação muito franca, direta, fazendo uma identificação da propriedade, né, se ela atende ou não atende a política da companhia. Se eventualmente essa fazenda não atender, o Escritório Verde faz um diagnóstico completo dessa propriedade, orienta o produtor de como ele pode regularizar, né, e dessa maneira a gente consegue atuar com ações inclusivas e para gerar impactos positivos, né, na nossa cadeia de fornecedores, que é algo bastante importante quando a gente fala de sustentabilidade, né? A gente não tem que só fazer um monitoramento e eventualmente fazer o bloqueio de fazendas, né? Mas também a gente tem que prestar esse apoio a produtores com essas ações de impacto positivo. Você falou de requisitos ambientais. Que requisitos seriam esses, Alexandre? Sim, basicamente, né, a gente faz uma avaliação aqui de cada propriedade. Primeiro, requisito obrigatório, né? A propriedade tem que ter o cadastro ambiental rural, o CAR da propriedade, ativa nas plataformas oficiais seja do governo federal, seja estadual. A gente faz avaliações também relacionadas a desmatamento ilegal da propriedade, desmatamentos não autorizados, e verificações de listas de áreas embargadas do IBAMA e lista suja do trabalho escravo. Por meio do Cadastro Ambiental Rural, do CAR, a gente acessa o mapa da propriedade e também consegue fazer uma verificação se essa propriedade não tem invasão a áreas protegidas, como terra indígena ou unidade de conservação. Então, para uma propriedade, um produtor fazer negociação de animais com a companhia, essa propriedade é avaliada por essa série de critérios e requisitos socioambientais. Alexandre, você falou de desmatamento ilegal, e esse é um tema que causa muita polêmica. E muita gente fala que a pecuária desmata, que existe muito desmatamento ilegal, outros já dizem que não, que tudo isso é falácia e que não existe. O que é o desmatamento ilegal? Muito bacana de a gente tratar desse assunto, né? Porque muitas vezes a gente cai em armadilhas de tratar assuntos complexos de maneira, às vezes, genérica, né? E a gente ouve muita questão relacionada ao desmatamento legal, desmatamento ilegal e o desmatamento zero, né? Basicamente, desmatamento ilegal é um desmatamento em que o produtor poderia até, o Código Florestal Brasileiro, a legislação brasileira, permite que as propriedades, em todos os biomas, né, brasileiros, tenham uma área destinada à preservação ambiental, que é a reserva legal dessa propriedade, Uhum. né, e uma área produtiva. Quando o produtor faz uma abertura de uma área sem uma autorização prévia do órgão ambiental estadual, essa abertura de área pode ser caracterizada como um desmatamento ilegal, ou seja, não autorizado, né? Então é importante trazer esse entendimento, né? Qual que é o passo, né, para esse produtor que eventualmente vai fazer essa ação? Primeiro, procura o órgão ambiental, verifica quais autorizações são necessárias para fazer qualquer operação na propriedade dele, para ele não ter nenhuma surpresa futura em relação, seja um bloqueio comercial de frigoríficos, de empresas de soja, de grãos, né, como também autuações e sanções dos órgãos fiscalizadores. Alexandre, a Friboi, ou a JBS, decidiu tomar essa ação de criar os escritórios verdes, muito mais por uma questão de bacana, vamos ajudar o produtor, vamos regularizar, ou foi porque o mercado fez uma pressão e falou assim, se não for assim, a gente não compra de vocês também? Acho que é importante separar bem as questões, viu, Divino? Acho que a questão ter uma cadeia de fornecimento sustentável já era uma prática da companhia e um compromisso que a companhia exigiu. Acho que, em paralelo disso, vem compromissos formais que a companhia assume, né? Seja compromissos com sociedade, seja compromissos com o Ministério Público Federal, por exemplo, como existe na Amazônia, o termo de ajustamento de conduta, né, chamado TAC, firmado entre o Ministério Público Federal e frigoríficos, né? E aí vem atender uma demanda do mercado, seja mercado nacional, seja mercado internacional, que as empresas do agronegócio brasileiro tenham uma cadeia de fornecimento sustentável. O programa História Verde, e acho que é uma iniciativa pioneira da JBS, ela é além de compromissos firmados ou demandas de mercado, né? De fato, é uma ação
inovadora que a companhia criou para estimular a regularização ambiental, né, e como eu falei anteriormente, tornar viável, factível, fluido esse processo que às vezes é muito técnico, muito, muito complicado, e que principalmente pequenos e médios produtores muitas vezes não têm o conhecimento necessário, não têm o recurso necessário para conseguir essa regularização ambiental. E uma vez que a gente consiga chegar nesse entendimento, né, e de ter uma produção sustentável, garantida, né, a gente atende as demandas de mercado, seja nacional, seja internacional. Na prática, como é que esse projeto ajuda esses produtores com essa regularização ambiental? Como é que tudo começa? Bacana. Eu vou exemplificar o atendimento do História Verde em 3 etapas. Tá? Primeira etapa, o produtor ele pode ter um cadastro comercial com a JBS, então ele já vai ser avaliado, ou um produtor que queira iniciar uma relação comercial com a companhia, basicamente ele nos apresenta as documentações pessoais dele e o cadastro ambiental da propriedade. O História Verde faz um diagnóstico da propriedade e dá um retorno para o produtor. Seja identificada alguma irregularidade, o História Verde indica para o produtor e informa qual é o próximo passo e quais documentações que esse produtor vai necessitar apresentar para a companhia, né, para ela estar apta à nossa política de compra. Muitas vezes, Divino, o produtor até tem já esse documento pronto. Muitas vezes a gente não pediu ou ele não nos forneceu esse documento. Caso o produtor tenha o documento, ele apresenta essa documentação para nós, a gente avalia, se estiver tudo ok de acordo, a propriedade já é liberada para comercialização. Se o produtor não tiver nenhuma documentação que demonstre a regularidade ambiental da propriedade, aí de fato entra em ação História Verde para a elaboração de um projeto técnico por exemplo, por um passivo de desmatamento, o História Verde elabora um projeto técnico de reflorestamento dessa área. E aí, essa elaboração de projeto, ele é feito por consultorias parceiras da JBS. Hoje no Brasil são mais de 40 consultorias distribuídas, né, no Brasil, que prestam esse tipo de serviço. O História Verde, ele garante fluidez do processo, qualidade e atendimento do prazo entre demanda do produtor e consultorias especializadas. Por fim, tendo esse projeto técnico elaborado, ele é apresentado para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, que é o órgão legislador do Estado. Esse projeto ele é acompanhado pelo História Verde até a aprovação do projeto. Uma vez esse projeto aprovado, e aí cabe responsabilidade do produtor é executar esse projeto, ou seja, cercar a área definida para reflorestamento e fazer as ações de reflorestamento comprometidas nesse projeto. Todo esse atendimento do História Verde até a elaboração do projeto é totalmente gratuito para o produtor não tem nenhuma despesa, seja no diagnóstico da propriedade, quanto na elaboração desse projeto técnico para o produtor. O que a JBS, o História Verde, não arca com custos, né? Isso é bastante importante frisar. Eventuais custos com multas ambientais, custos com cercamento da área e ação de reflorestamento, isso cabe e é responsabilidade do produtor. Aqui o História Verde, ele faz todo o destravamento técnico da regularização ambiental, né, e fornece um projeto pronto para o produtor fazer a execução. Muitas vezes tudo isso não esbarra no momento que chega que o produtor tem que colocar dinheiro, porque principalmente os pequenos produtores, muitas vezes eles não têm o dinheiro para poder fazer essas ações de reflorestamento, ou até mesmo melhorar a condição da cerca da propriedade. De alguma maneira, vocês buscam auxiliar ou a coisa para por aí? Os Histórias Verdes também, e foi importante de vir tocar nesse assunto, a JBS firmou parcerias com 2 instituições financeiras, né? E aí eu posso até citar que é o Banco do Brasil e o Bradesco, né? São parcerias aí públicas em que a gente facilita o acesso ao crédito rural a esses produtores, né? Basicamente, produtores têm interesse ter crédito rural para a regularização ambiental dos seus imóveis, conseguimos fazer essa conexão direta entre o produtor e agentes financeiros dessas dois bancos que atuam nessas regiões do Brasil. Você falou de 18 cidades que são atendidas pelo Escritório Verde, é isso? Exatamente, são 18 cidades distribuídas no estado do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, estamos presentes no Goiás,
e Mato Grosso do Sul. E nas localidades que não têm esses escritórios, como é que funciona? Ou não funciona? Não, a gente consegue garantir, Divino, o atendimento a 100% das unidades frigoríficas da Friboi. Hoje são 34 operando no Brasil, né? Não necessariamente, né, como a gente tem 18 escritórios verdes, a gente tem uma pessoa que atenda localmente, fisicamente, em cada unidade frigorífica da Friboi, mas a gente consegue garantir, e a distribuição logística dos escritórios verdes, ela é muito estratégica para que a gente consiga ter um escritório verde que atenda uma unidade onde ele está alocado, como também uma unidade próxima. Então, assim, a gente consegue garantir que 100% das unidades Friboi são atendidas, como também 100% dos fornecedores são atendidos pelos escritórios verdes. Qual é o critério para vocês escolherem uma cidade, uma localidade para se colocar um escritório desse? E se vocês pretendem também ampliar a quantidade de escritórios? Bacana. Bom, os escritórios verdes estão instalados junto às nossas unidades frigoríficas, né? Então, unidades que têm o frigorífico Friboi são unidades aptas, né, a ter o escritório verde, porque toda a nossa base de fornecedores estão no entorno dessa unidade frigorífica e, basicamente, onde tem a demanda de produtores que buscam esse apoio na regulação ambiental. Como eu falei no início, o Escritórios Verdes começou esse projeto em 2021, e a gente finalizou o ano de 2021 com 15 escritórios verdes. Ano passado a gente ampliou para 17, né, escritórios verdes. Hoje estamos com 18 e a gente pretende chegar até o final deste ano com 20 unidades de escritórios verdes, ampliando também a atuação no estado do Acre e mais uma unidade no estado de Rondônia. Alexandre, vocês também orientam os produtores a acessarem uma plataforma que se chama Pecuária Transparente, PPT. O que é essa plataforma e qual é a funcionalidade dela? Muito bacana a gente abordar esse assunto, Divino. Todo o assunto que a gente estava falando até agora, né, e a política da companhia, o monitoramento que a gente faz, a gente está falando do fornecedor direto de animais para os frigoríficos, né? Certo. Basicamente, a fazenda de terminação ou um confinamento. E a gente Correto. sabe que a pecuária brasileira, ela se estruturou e ela é complexa porque muitas vezes um animal ele percorre mais de uma fazenda ao longo da sua vida, né? Diferente da pecuária norte-americana, europeia, onde o animal nasce e chega na idade de abate em uma única fazenda, né, de confinamento, numa pecuária extensiva. A pecuária brasileira tem outras características em que o animal, ao longo da vida, pode permanecer e percorrer mais de uma fazenda, né? Então, a gente, através da plataforma Pecuária Transparente, a gente amplia essa visão e transparência da cadeia produtiva da pecuária para a gente conseguir avaliar o que a gente chama de fornecedores indiretos, que basicamente é o fornecedor do nosso fornecedor. São as fazendas que ou desenvolvem bezerros, né, criam fazenda de cria, né, que produzem bezerro, e também aquelas fazendas que têm um animal magro, né, que vai estar distribuindo esses animais para as fazendas diretas da companhia. A plataforma Pecuária Transparente é uma plataforma online, também totalmente gratuita, onde a JBS está disponibilizando todo esse conhecimento que a gente adquiriu há mais de 10 anos, fazendo a gestão de fornecedores, de fazendas, né, de pecuária, e toda a tecnologia que é envolvida nesse sistema, nessa plataforma, né, para que os produtores consigam fazer a avaliação também dos seus fornecedores. Então, basicamente, o produtor faz o cadastro na plataforma, ele vai informar e declarar quais são as fazendas que fornecem animais para ele. A plataforma, de maneira automática, faz uma avaliação, uma análise socioambiental da sua propriedade e disponibiliza o resultado para o produtor, seja uma propriedade em compliance socioambiental ou uma propriedade em não compliance socioambiental. E aí é importante também que o Escritório Verde, ele também pode atuar junto a esses fornecedores, os nossos fornecedores. E qual é a orientação que a gente dá para os nossos produtores? Utilize a plataforma, façam também um diagnóstico dos seus parceiros comerciais, caso você identifique um fornecedor que esteja em não compliance socioambiental, utilize da estrutura do Escritório Verde mais próximo para também ajudar esse produtor a fazer uma regulação ambiental gratuita. Tá? Então, a gente consegue fechar esse ciclo para ter uma produção pecuária sustentável, com visibilidade, transparência, que é algo que o mercado exige, né? E pontos importantes a destacar, Divino,
A plataforma ela é desenvolvida utilizando tecnologia blockchain, então você garante que todas as informações declaradas e informadas na plataforma tenham segurança das informações e privacidade desses dados. Então, todas as informações que os produtores incluírem na plataforma, somente os produtores vão ter visibilidade dessas informações. Então, seria uma maneira de agregar pessoas para ajudar a conhecer e a entender essa rastreabilidade, é isso? Exatamente. Estamos disponibilizando uma plataforma online gratuita para que os próprios produtores possam fazer um diagnóstico dos seus parceiros comerciais e, em paralelo, entre a ação do História Verde, também para atender essa demanda de produtores que eventualmente identifiquem fazendas, né, que têm algum tipo de passivo ambiental que precisem de um apoio técnico para a sua regularização. Alexandre, em que momento que a JBS, Friboi, entendeu que seria importante auxiliar esses produtores e fazer com que eles pudessem solucionar esses passivos ambientais? Divino, como eu falei, né, acho que a pecuária brasileira ela é muito importante para o país, mas também é bastante complexa, né? A questão de, principalmente a rastreabilidade, que é um tema que está muito em alta hoje, né? Você garantir a visibilidade do ciclo de vida do animal e que as fazendas que esse animal percorreu ao longo do seu ciclo de vida, que estejam em compliance socioambiental, acaba sendo complexo, né? Seja para a indústria, no nosso caso, seja para produtores. Então, essas plataformas e esses programas, como a Plataforma Pecuária Transparente e Histórias Verdes, a gente tem disponibilizado para a cadeia produtiva ferramentas que visem facilitar e tornar esse processo complexo em atividades que sejam factíveis e alcançáveis para que a gente consiga atender essas demandas de mercado. Esses pecuaristas que não se adequarem a todas aquelas questões que você colocou anteriormente, eles podem ser impedidos de fornecer os animais para os frigoríficos? Eu acho que o próprio Código Florestal, a legislação brasileira, já prevê essa situação, né? Produtores que não tenham cadastro ambiental rural da sua propriedade, produtores que tenham passivos ambientais, esses produtores podem ter dificuldades em comercializar a sua produção, não só com frigoríficos, empresas de grãos, mas também até acesso a créditos com agências financeiras, né? Então, o que a gente está se propondo aqui, disponibilizando para os produtores, são ferramentas que possibilitem esses produtores, primeiro, identificar a situação dele, como regularizar essas situações, né, em que a JBS, no caso, em que a gente está fornecendo gratuitamente essa prestação de serviço aos produtores e toda a cadeia produtiva. Alexandre, eu costumo dizer aqui que toda ajuda que o produtor tiver, ele precisa de aproveitar. Então, eu gostaria que, para nós finalizarmos agora, você deixasse aí um convite para as pessoas, informasse como que elas podem, quem está nos ouvindo agora, que tiver algum interesse em buscar ajuda de vocês, porque muitas vezes é isso que o produtor quer e precisa, mas não sabe onde buscar, de que maneira que ele pode encontrar esses escritórios verdes, ou de que maneira ele pode entrar em contato com vocês? Ótimo, Divino. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto tão importante. As informações dos Histórios Verdes vão estar disponíveis no site jbs360.com.br. Qualquer dificuldade ou contato que o produtor tenha, ele também pode encaminhar um e-mail para escritorioverde@friboi.com.br. E a plataforma Pecuária Transparente, né, que é essa plataforma online e gratuita para verificação dos seus parceiros comerciais, é pecuariatransparente.org.br. E acho que me dá uma deixa aqui também para falar, quando a gente fala que a plataforma é .org.br, apesar de ser desenvolvida e financiada pela companhia, porque tanto a plataforma Pecuária Transparente quanto Histórias Verdes é uma ação pré-competitiva que a JBS faz, né? Acho que ela visa auxiliar toda a cadeia produtiva, porque o produtor pode acessar a Pecuária Transparente, pode usufruir do trabalho de Histórias Verdes e não cria nenhum vínculo ou obrigação para esse produtor comercializar os animais com a companhia. Então, por isso a gente chama essa ação como pré-competitiva, né? E os Histórias Verdes no estado de Goiás estão presentes nos municípios de Goiânia e Mozarlândia. Vocês podem encaminhar um e-mail para historioverde@friboi.com.br, que o time vai estar em contato com vocês, prestando
todos os esclarecimentos necessários e, se for o caso, se for necessário, com as consultorias em ação para fazer a regulação ambiental das propriedades. Alexandre, o agronegócio é tão importante para o Brasil que eu acho que a gente precisa de ter orgulho de empresas nacionais que crescem, que vão para o mundo e que acabam servindo de exemplo e que não esquecem de suas origens, né? Que voltam a ajudar os produtores que estão precisando de regularizar os seus passivos aí, colocar sua vida em dia. Muito obrigado por essa participação. Sempre que tiverem alguma novidade aí, estou aqui à disposição. Podem usar esse canal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Divino. Todo o time JBS e Friboi fica à disposição aos produtores que tenham qualquer dúvida ou que necessitem do apoio para a regulação ambiental. Contem conosco. Obrigado. Obrigado. Até mais. Até mais. Produtor rural, pecuarista, eu gosto sempre de deixar um recado aqui no final, né? Se você tem algum passivo ambiental, se você não sabe como resolver, se você está precisando de ajuda, tá aí a deixa, tá aí a dica, né? Tem gente querendo te ajudar, tem gente querendo fazer com que esse país tenha orgulho cada vez mais da sua pecuária, essa pecuária que tem crescido tanto, que tem profissionalizado, que tem se tornado tão importante. E eu conversei aqui hoje com o Alexandre Cavati, que é gerente de sustentabilidade da Friboi, e nós falamos a respeito do programa Escritórios Verdes, que ajuda pecuaristas na regularização ambiental. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um comentário, deixe um gostei, se inscreva nesse canal e compartilhe. Informação só tem valor quando é compartilhada. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.